Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho apresentar para vocês a história O Barão do Café, da autora Jaz Silva. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais uma dica de leitura aqui nesse canal. Lembrando, deixarei o nome de mais algumas inscritas, a qual dedico o vídeo de hoje. Só que o vídeo de hoje vai em especial para a Aletheia, que foi a nossa aventureira aqui no canal, que indicou esse livro, dizendo: leia e nos traga, porque ele é muito bom. E realmente ele é muito bom. Eu fiquei simplesmente apaixonada por cada página. E olha que são 532 páginas para nos contar a história de Augustus e da nossa Estela. Gente, essa história coloque na lista de vocês, porque é maravilhosa mesmo. Bem, aqui o Augustus, ele é um homem hoje com 34 anos, um homem que leva ao império da sua família, que é exportadores de café. Ali, ele é um homem que só foca no trabalho. Ele tem ali uma mágoa, ele tem ali um sofrimento dentro dele, que foi quando a mãe dele o abandonou para viver com outro homem, largando ele com seu pai, que não aguentou ali a situação, acabou colocando esse filho em um colégio interno. Anos mais tarde, ele acaba se formando, ele acaba então virando o administrador dessa fazenda, no qual o gênio dele, a ruindade dele, a maneira dele agir é igualmente a do pai dele, a do vô dele, a do bisavô e aí por diante. Porque eles são, como se diz, a raça ruim? Sim, eles são os homens que são muito ruins. Eles é aqueles que não medem esforço para conseguir o seu objetivo. Nem que para isso eles precisem passar por cima de qualquer pessoa. E eles fazem isso de forma muito brilhante, diga-se de passagem. Então, como ele também é um homem tão ruim quanto o pai dele, ele acaba fazendo o quê? Tirando o pai dele da jogada e ele toma todas as decisões. Ele acaba retornando depois de alguns anos, no qual ele, olha, dava para contar as vezes que ele veio na fazenda, porque ele realmente deixou tudo para trás, ele resolvia tudo de São Paulo. Ele voltou porque ele teve ali a notícia que a mãe dele havia voltado e falecido. Ele volta então, e aí no diálogo que ele tem no túmulo dela, você consegue perceber como ele é machucado, como ele tem, eu não vou dizer raiva, mas tem mágoa dessa mãe. As coisas começam a ficar mais complicadas porque ele quer as terras da sua tia, que ele vem lutando há anos, mas a sua tia é categórica em dizer: não vou vender para você, não quero vender para você. Só que agora que ele retornou, que ele teve que retornar, ele acaba querendo forçar ela a vender. E aí ele descobre que ela colocou a fazenda no nome da Estela, que é uma cigana de 19 anos que ele encontrou no túmulo da sua mãe, e ali já rolou uma química entre eles, já rolou algo entre eles, porque ele não conseguia tirar os olhos dela, nem ela os olhos dele. E ao descobrir então que ela era herdeira, que ela era dona de tudo aquilo, então ele não pensou em duas vezes em começar a jogar com ela. Eu confesso para vocês que assim, o Augusto, ele errou muito em se aproximar dela, em induzir ela, em seduzir ela. Ele errou muito, sim, porque já que ela seria a herdeira, ele poderia ali ter falado: vamos casar, casava com ela, tomava dela, enfim, mas não. Ele decidiu seduzir ela para que ela confiasse nele e passasse de bom grado tudo para ele. Só que eu não fiquei com raiva dele, porque ao longo da história, quando você vai vendo a maneira que ele chega até ela, a maneira que ele trata ela, a maneira que ele tem paciência com ela, gente, eu fiquei apaixonada por ele. Eu tive mais raiva do pai dela, que o pai dela é aquele homem que não criou ela na tradição cigana. Ele não quis sair pelo mundo com os grupos de cigano, porque dizendo que queria dar uma vida melhor para ela. Mas isso não quer dizer que ele criou ela com total liberdade, criou ela sabendo tudo o que acontece ao redor. Não, ele criou ela numa bolha. Ela não pode ter telefone, ela não pode ver TV, ela não pode nada. Então, ele cria na cabeça dela um tipo de mulher, um tipo de filha que não está muito longe da tradição que ele diz não querer para ela. Então, eu culpo esse pai que desde o primeiro momento não soube conversar.
Desde o primeiro momento, só soube brigar com ela, principalmente quando soube da relação deles dois. A maneira que ele tratou ela foi assim, absurda. Eu fiquei indignada com esse pai. Eu fiquei com raiva da Hortência, que é a tia do Augustus, porque ela sabia que ele não ia medir esforço para conseguir essas terras. E ela vai e coloca tudo no nome daquela menina. E pior, deixa com que o Augusto fique sabendo. Então eu não fiquei com raiva do Augusto, porque a ligação dele é tão forte que ele começa a fazer o quê? Ele vem, fica ali na fazenda, que é Ribeirão Preto. Ele, quando não tem mais como ele resolver as coisas da sede ali, ele acaba indo para São Paulo, onde fica seu escritório, onde fica toda a sua vida. Ele passa ali uma semana e pouco. Aí ele retorna para ficar com aquela menina. Então você nota que ele realmente está apaixonado por ela. Ele, por mais que ele queira seduzir ela, ele tem paciência. Ele leva muito tempo ali cortejando ela, levando ela ao prazer, mostrando para ela como é uma mulher. Ter prazer nos braços de um homem, mas ele não excede, ele não vai até o finalmente, porque ela diz que ela não está preparada. Ele é carinhoso com ela. Gente, ele realmente tá se transformando em um homem muito melhor do que ele é, entendeu? Então, por isso que em nenhum momento eu fiquei com raiva do Augusto. Eu super fiquei apaixonada por ele. Eu fiquei com raiva das outras pessoas. As coisas ficam piores ainda, que é quando ele resolve levar ela para São Paulo, porque ele quer definitivamente fazer com que ela perceba que ele é o melhor para ela e que ela pode confiar nele. E é nisso que aí ela acaba brigando com o pai dela, e o pai dela é um escroto idiota com ela, na minha opinião. Ela acaba indo para São Paulo sem falar com a Hortência. Chega lá, tem um momento de uma festa que ela vai e ela tá linda, deslumbrante, ela tá maravilhosa, e você vê o ciúme, você vê como ele fica possessivo ao lado dela, porque os outros homens estão babando por ela. E aí, gente, eu fico mais encantada com ele ainda, porque ele tá apaixonado por ela, por mais que ele não queira acreditar, mas ele está de quatro por aquela menina. E lembrando que ela se veste como cigana, com aquelas saias longas, com aqueles top, né, de babado, aquelas blusas, e ele gosta desse jeito dela. E aí é essa ida para São Paulo, então, que ela perde a virgindade com ele, e aí ela se mostra, gente do céu, uma menina fogosa, ela se mostra uma menina que gosta do negócio, levando ele à loucura, e isso faz com que ele fique mais apaixonado por ela ainda. Só que daí ele mete os pés pelas mãos, porque ele acaba indo falar com o pai dela, e ali acontece algumas coisas meio desagradáveis. Diante a essa situação que ele meteu os pés pelas mãos, ele vê que ele precisa agilizar toda a situação. Ela é sensitiva, né? Porque é normal os ciganos serem sensitivos. Então ela acredita que está acontecendo alguma coisa, então ela quer voltar para casa, porque algo que ia ser um final de semana já está durando semanas. Ela entra em desespero até que sim, eles retornam para casa. Aí ali tem algumas confusões, porque ele precisa fazer com que ela assine aqueles documentos, mas ao mesmo tempo ele precisa tirar o pai dele da aba dela, porque antes dele levar ela para São Paulo, o pai dele tentou contra ela, então ele precisa resolver isso também. Tem também a Hortência, que vai querer fazer a cabeça dela, tentando abrir os olhos dela de que o Augusto não é realmente quem ela pensa. Então vira ali uma confusão, até que ela se descobre grávida. E a hora que ele descobre, gente, aí o mundo dela acaba, porque na hora que ele fica transtornado, aí a Sierra, que é alguém que é apaixonada por ele, mas que eu não consigo entender a cabeça dessa cidadã, porque ela é linda, ela é maravilhosa, ela é inteligente, ela é uma puta de uma mulher, vamos dizer assim, ela não se ama. Ela não tem amor próprio, porque ela fica apenas com as migalhas que é dada pelo Augusto, porque o Augusto nunca se envolveu com mulher nenhuma. A Estela é a primeira mulher que ele se envolve realmente, que ele dá carinho, que ele dá atenção, que ele dá cuidado. Para as demais, nunca teve. E ela se contenta. Gente, a Sierra se contenta com isso. E lembrando, depois que ele começou realmente a ficar com a Estela, que ele começou a beijar, começou a tocar ela, ele nunca mais ficou nem com a Sierra, nem com mulher nenhuma. Ai, gente, eu me apaixonei mais ainda por ele, porque ele foi fiel àquela menina, mesmo ela não cedendo para ele. Olha só como ele estava apaixonado por ela. E a Sierra, claro que viu ali a oportunidade de fazer com que eles se separassem de vez. Então ela contou
para a Estela que ele não aceita aquele filho e que ela já estava vendo uma clínica para que pudesse abortar a criança. Nesse momento caiu a ficha dela e ela viu quem realmente era o Augustus. Só que daí, novamente, o seu pai apronta com a pobre da menina, que mais uma vez eu fiquei indignada com esse homem, mais uma vez eu fiquei surtada com esse homem, e aí a Hortência acaba ajudando ela a ir embora para outro lugar. Pasmem, mas o nosso Augusto, ele, poucos dias depois do que ele fez com ela, do que ele falou com ela, quando ele descobriu que ela estava grávida, ele foi atrás dela novamente, porque ele ligou assim o foda-se, ele falou, eu quero ela na minha vida, então sim, eu vou buscá-la. E quando ele chegou, ele não a encontrou. Ele passou 3 anos à procura dessa mulher, ele passou 3 anos pagando detetives para buscar essa mulher e nunca a encontrou. Mas depois de 3 anos, então eles acabam se encontrando, porque a nossa Estela precisa voltar ali para resolver algumas pendências da fazenda que foi deixada para ela. E nesse momento desse encontro, gente, você vê o sofrimento desse Augustus por aquela menina. Você vê o desespero dele. E como ela está com o advogado, deixando claro para todo mundo entender que no fundo eles são mais do que simples amigos, ele surta, ele enlouquece. Até que as coisas ficam mais enroladas ainda, ela tem que ficar mais tempo ali e o filhinho dela acaba tendo que vir para ficar com ela. Mas o Augusto, ele fica tão cego de ciúme, de saber que outro homem tocou ela, sendo que ela jurou que ela só ia entregar o corpo dela para o único homem, que esse homem seria o marido dela, que esse homem seria o único o amor da vida dela, que ele fica tão transtornado em saber que além dela ter se entregado a outro homem, ela teve um filho desse homem, já que o dele ele acredita que ela perdeu, ele fica tão surtado que ele não vê a semelhança do menino com ela. Ele surta, mas em vários momentos ele acaba salvando esse pequeno molequinho de algumas situações. O molequinho, gente, é um selvagem, o molequinho é terrível, é danado. E ele acaba salvando esse menino em alguns momentos ali, que o menino acaba saindo correndo, sem olhar para os lados, enfim. Existe também um desafeto muito grande do Rodrigo. Claro que são inúmeros, porque como ele acabou usurpando muitas terras, deixando famílias à míngua, então várias pessoas queriam sim ver ele pelas costas. Mas tem uma pessoa em especial, que essa pessoa ela começa a aprontar, porque essa pessoa já tinha raiva dele. A partir do momento que ele começou a se envolver com a Estela e acabou pegando esse desafeto e mandando para PQP para ficar bem distante dela por ciúme, então essa pessoa acabou se planejando durante esses 3 anos para poder acabar com o Augustus. E uma das coisas que ele faz para acabar com o Augusto é atingir a própria Estela e o filho deles. E isso leva o Augusto à loucura, isso leva o Augusto a realmente a mostrar quem ele é, o que ele sente por aquela mulher, o que ele quer daquela mulher. Ele não tem vergonha de dizer que quer ela, ele não tem vergonha de lutar por ela. Gente, ele realmente é um novo homem. Lembrando que ela usava aquelas saias, aquela blusa, ela não costumava usar sutiã, não costumava usar calcinha, deixando ele mais louco da vida ainda, principalmente quando ele tinha que voltar para o São Paulo, que ele falava, pelo amor de Deus, usa uma calcinha, usa o sutiã. Não fica assim. Contando rapidinho, porque já tá ficando longo esse vídeo, mas eu tenho que falar essa parte. Esses 3 anos que ela ficou fora, então ela aprendeu a ser uma outra pessoa. Ela se tornou uma outra pessoa. Quando ela retornou, então ela não era mais a Estela ciganinha dele. Não, ela já estava uma mulher totalmente diferente, usando roupas diferentes, se portando diferente. E ele não gostou. Ele não ficou feliz de ver ela daquele jeito. E ele disse para ela, você mudou muito. E ela fala, isso é bom? Ele fala, não, não é bom. Porque o que ele gosta é daquela ciganinha. E o final é surpreendente, o final é lindo, o final é maravilhoso, o final... Ai, gente, o final eu fiquei mais apaixonada ainda. E é igual eu falei para vocês, se tivesse ali mais 500 páginas, eu leria feliz da vida, eu leria tranquilamente, porque a história foi muito gostosa do início ao fim. Então eu vou deixar vocês com essa dica, O Barão do Café, que vale a pena. Leiam sim, gente, porque é lindo, 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 lindo. É que eu não posso ficar contando os detalhes, eu nem consigo contar tudo pra vocês, senão eu vou levar aqui 1 hora falando com vocês. Mas leiam, colocam na lista de leitura de vocês e leiam, porque vocês não vão se arrepender. E olha, muito obrigada, viu, Aletheia, por ter me indicado esse livro, porque sinceramente foi maravilhoso.
Eu agradeço muito pela companhia de vocês, fiquem com Deus e até a próxima!